Então aqui eu separei, por exemplo, um trade, que a gente consegue trabalhar dois conceitos. Tanto uma referência de entrada no método X, como também uma referência de entrada no Smart Money, por assim dizer. Uma entrada de risco numa região de order block. Tá. Então aqui, por exemplo, ó, se eu venho para um gráfico de 2 minutos, deixa eu voltar um pouco para trás para achar esse cara no 2 minutos. Ó. Tá. Então vamos lá. Então vamos vir para o gráfico de 2 minutos aqui. Olha só, essa região de preço, daqui a pouco a gente vai para um tempo gráfico maior, M15, M10, que é um tempo gráfico que eu gosto bastante, que ele é um casamento entre o gráfico de tomada de decisão que eu mais uso hoje, que é o M2, 2 minutos, Tá. mais do que os 5 minutos atualmente. No mercado nacional, mesma coisa, né? Eu usava mais o 5, mas, cara, o 2 tá me dando uma relação risco-retorno melhor ali. E aí eu gosto do 10 minutos, do 15 minutos, porque ele faz um casamento entre esse gráfico gatilho, que eu chamo, para um gráfico, por exemplo, que traz uma informação mais madura, como 60 minutos, um 4 horas, né, que ele é o overlap entre o intraday e o swing trade. Então aqui é uma região de order block, daqui a pouco a gente vai para lá. Então a minha primeira entrada foi nessa região de preço. O que eu tenho de confluência? Eu tenho um movimento muito forte de queda, um distanciamento brusco da média de 200, que quanto mais esticado o mercado fica, mais cansado ele fica. É tipo assim, você está na esteira correndo, uma frequência, chega uma hora que você tem que voltar para o ponto mediano para recuperar fôlego. Perfeito. Teve a informação da sobrevenda no RSI, estava trabalhando abaixo de 20, inclusive até um fundinho duplo aqui no próprio RSI, perdão, no estocástico. Tivemos uma formação de candle, duas falhazinhas de fundo ali. Exatamente, mostrando uma entrada de força compradora, a primeira, a segunda falhou, opa, legal. Eu já fiz a entrada de risco aqui no bloco de ordem, o stop daqui a pouco eu mostro qual foi o ponto de referência para stop. O mercado fez esse movimento de amplitude, quando fecha esse candle acima da média de 21, aconteceu aqui o que eu chamo de ponto 1 no método X, que é quando um candle de força fecha contra a média, seja na compra ou seja na venda. Quando esse candle de fato fechou, eu peguei uma ordem pendente de compra, uma buy stop, e coloquei pouco acima da máxima do candle. Acionou no segundo candle, fiz um edge de posição, aumentei a mão. E onde que foi minha saída aqui? Foi nessa região de preço, que foi uma região de imbalance. Principalmente se a gente olha pelo gráfico de 5 minutos. Aqui, nem tanto, mas no gráfico de 5 minutos isso aqui foi um imbalance. Que é o quê? Um fair value gap, um desequilíbrio. Eu te falava, todo operador de contexto opera meio igual, né? Exatamente. Cara, é discricionário. Guilherme, mas por que você não colocou na média de 200? Cara, a média de 200 era um ponto referencial sim para a saída. Porém, eu comecei a observar o comportamento do preço no teste dessa região e eu resolvi largar as duas posições aqui. Qual foi o meu critério? Retorno maravilhoso. Sim, e qual foi o meu critério para fazer o edge de posição? Cara, eu preciso fazer a seguinte pergunta para mim. Aí vem naquilo que você muito bem falou no começo da nossa conversa, que eu acho massa isso, cara. Boas perguntas nos trazem boas respostas. E a gente precisa ser um questionador, não ser aquele questionador chato que fica questionando tudo e todos. Se auto-questionar. Você está em frente ao gráfico, analisando, cara, você faz a seguinte pergunta. Poxa, se eu tomar a decisão de fazer esse edge de posição aqui, esse espaço que eu já tenho de movimento a meu favor, vai pagar um eventual stop que eu tenho nessa segunda posição? Cara, sim. Então, faz sentido, vale a pena fazer o edge? Faz, por quê? Porque eu tenho espaço para o preço buscar um movimento a meu favor ainda, é uma localização coerente, eu tenho um racional, eu tenho um gatilho acontecendo, não é a esmo, porque eu acho que vai subir. Não acha nada, é o que o gráfico está mostrando. Então, eu tomei a decisão de posicionar essa segunda entrada aqui e coloquei o stop na mínima do candle gatilho. Então, se a gente olha visualmente mesmo, o espaço entre a entrada de risco no order block e o stop da segunda posição é maior do que o espaço da segunda entrada para o stop da segunda entrada. Ou seja, aqui eu estava garantindo já um lucro levemente maior do que se eu tomasse o stop na segunda posição. Quando eu entrei aqui, eu peguei o stop gain da primeira posição e trouxe para o ponto de stop da segunda. Então não tinha nem risco mais, eu estava ganhando um negocinho. Perfeito. Então eu abri mão de ter esse movimento de lucro para potencializar o meu payoff. Boa. E aí eu tomei a decisão de sair nessa região de preço por essa análise discricionária, porque aqui era um ponto de liquidez. Inclusive tá aqui, né? Tá mais fácil de enxergar aqui, ó. Aqui já é um imbalance, né? Tem o espaço entre o candle anterior a esse candle de desequilíbrio e o candle posterior.
Aqui ele já sentiu, inclusive, uma primeira vez, e aqui seria um ponto de teste novamente. Boa. E deixa eu te falar, você gosta de pegar esses movimentos por exemplo, essa falha que você pegou. Não sei se você vai se lembrar também, né? Essa foi uma falha que era também um movimento contra a tendência do macro, ou era um movimento a favor da tendência do macro, você lembra? Tinha mais contexto? Tipo, tinha um contexto lá, sei lá, nos 60, vamos lá, no H1, 15 minutos, cara, no diário, enfim. Ó, olha aqui, ó, no 15 minutos. Bom, o que nós tivemos aqui? Nós já tivemos esse movimento muito forte de baixa. Aí aconteceu tá o order no dia... block que você falou, ali. Aqui o order block. Então, no dia anterior, ele tinha feito esse movimento forte de baixa. Ele tinha feito um movimento de correção, uma retração, falhou em fazer um novo fundo, fez mais um movimento de alta, buscou liquidez também em um order block, isso aqui é um order block, assim como esse aqui também é. Fez uma retração. Então, eu entendi, cara, que essa região de preço aqui era uma região de interesse comprador. Perfeito. Né? Quando ele chegou, quando ele acelerou, fez um distanciamento brusco, tanto no gráfico de 2 minutos, como no gráfico de 5, de 10, de 15, eu entendi que poderia sim dar essa entrada de risco. E nesse caso, o stop, já aproveitando para falar do stop dessa entrada, se eu pego essa linha horizontal e projeto ela para baixo da mínima do candle, que foi a referência para mim do order block, essa região de preço já é uma região de stop. Eu tomei a decisão de colocar aqui, mas normalmente o que eu faço, Vasco? Isso aqui é a mínima do bloco de ordem. Isso aqui é o 50% do bloco de ordem. A entrada eu faço uns 50%. Normalmente eu projeto a distância entre os 50% do bloco de ordem e a mínima para baixo. Entendi. Então aqui, ó, o meu stop técnico ficaria aqui. Mas, nessa situação específica, pela análise de contexto, inclusive no próprio gráfico de 10 de 15, também estava sobrevendido no estocástico, eu entendi que eu poderia sim assumir o risco de colocar um stop mais apertado. Perfeito. Aí eu coloquei o stop mais apertado, coloquei nesse ponto. Bom. E nem olhou para trás, né? Esse foi um trade... Sim, rápido, inclusive. De fato, o mercado foi a favor. Aquele trade no bigode da formiga.